Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Gerar, podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com um oferecimento de Neutrofer Folato D, suplemento vitamínico essencial para quem deseja engravidar. E hoje, aqui comigo, na bancada do podcast, aquela que é a queridinha das pacientes, vamos dizer assim. Doutora Fernanda Chaves, seja muito bem-vinda. Que honra! A doutora Fernanda é médica do corpo clínico da Gerar In Vitro, ginecologista, especialista em reprodução assistida. E hoje nós vamos falar de um tema que pediram aqui pra gente, para falar um pouco mais sobre perdas gestacionais recorrentes, né, Fernanda? Isso aí é um assunto que dói muito no coração de muitas mulheres, né? E é um tema que a gente tem que falar porque é muito mais comum do que é veiculado. É verdade. Agora, esse que você trouxe é muito importante, porque assim, a pessoa que passa por uma situação dessa, uma perda gestacional dessa, é muito dolorosa. Muito. Mas poucas pacientes, poucas pessoas sabem que isso realmente é mais comum do que se imagina. Mais comum quanto? Olha, mesmo em mulheres jovens, e quando a gente fala em jovens, né, na reprodução humana é abaixo dos 35 anos de idade, até 15 a 20% de todas as gestações vão terminar em um abortamento. Tipicamente precoce, né? Ali ainda dentro do primeiro trimestre, principalmente antes de 10 semanas de gestação. Sim. Mas essa estatística é muito alta. É pouco falada, mas é muito alta. 20%, gente, é muita coisa. E sabe que tem um estudo, Fernanda, que fala sobre essa questão de perdas gestacionais, de abortamento, fala que esses 20% é só na fase clínica. Ou seja, Exatamente. daquelas pessoas que realmente perceberam que estavam grávidas e elas perderam. Fora as outras que, aquelas gravidezes que acontecem, a pessoa nem se deu conta, não deu tempo dela perceber ainda que estava grávida, mas que ela não evolui. Ou seja, né? Quantas menstruações aí, na verdade, já foram abortamentos e as mulheres nem souberam. Nem souberam, nem se deram Exato. conta. Então, isso, gente, a primeira coisa acho que é importante a gente enfatizar é que essa perda gestacional, você não é única, né? E ela é frequente. Ou seja, 20% das pessoas das gestações vão evoluir para um abortamento. Exato. E por que acontece isso, Fernanda? Olha, existem várias causas que podem levar a um abortamento, mas na maioria dos casos, o que acontece é um defeito na formação daquele embriãozinho e a natureza trabalha de forma sábia para eliminar aquele embrião antes que origine, né, um ser humano que tenha algum problema mais grave no futuro. Então, geralmente, é o que a gente chama de aneuploidia. Então, é um erro do número de cromossomos, né, que é aquela composição do material genético desse embrião. Ou seja, a maioria das vezes o problema está no embrião, mas a gente não pode negligenciar outras coisas, né, que podem também estar acontecendo e contribuindo para que isso aconteça. Sim, isso eu acho fantástico, né? A natureza, ela é muito sábia nesse sentido, né? Então, quando a gente para pensar sobre essa questão das aneuploidias, a biologia, ela é eficaz em 95% das vezes. Por quê? Porque a estatística mundial de pessoas nascidas com alterações genéticas é em torno de 5 a 6%. Ou seja, baixa. É bem baixo. Então, Exato. realmente, esse abortamento nada mais é do que, muitas vezes, um mecanismo eficaz... De correção. E de correção. Exatamente. De prevenir que se perpetue as alterações genéticas. Com certeza. Então, a natureza se encarrega disso e por isso mesmo que essas perdas costumam ser de forma muito precoce. Né? Aquela perda gestacional que acontece mais lá para o segundo trimestre gestacional, mais tardia ali, depois das 20, 24 semanas, mais ou menos naquele ponto de corte ali do ultrassom morfológico, aquelas perdas que acontecem depois disso, que muitas vezes não são nem, né, aborto por definição é 20 a 22 semanas, que aí já é um parto extremamente prematuro, não acontece por esses mecanismos de erros genéticos. A mulher tem que investigar outras causas, como, por exemplo, uma insuficiência do corpo e do colo do útero de sustentar aquela gestação até o final. Mas quando muito precoce, ali em torno de 8, 10 semanas de gestação, realmente disparado aí a maior causa para essa perda é genética. É genética. Muito interessante. Fernanda, mas vamos considerar o seguinte, a gente tem situações de pacientes, quando a gente estava falando de perdas gestacionais recorrentes. Sim. Ou seja, aquela paciente que
engravidou 3 vezes e teve abortamentos antes de 10, 12 semanas Sim. de gestação. Nessas causas, todas significa que essa paciente, essa mulher, esse casal, eles produzem sempre uma alteração genética ou não necessariamente? Não necessariamente. Mesmo casais que têm alterações do seu próprio cariótipo, né? Ou seja, da sua própria constituição genética, mesmo que esses casais, por exemplo, possam vir a ter maior risco de formarem embriões com alterações genéticas, nem sempre todos os embriões formados vão ter alterações genéticas. Sendo que, inclusive, na maioria dos casais que têm perdas gestacionais por causa de erro genético do embrião, a maioria desses casais não vão ter nenhuma alteração do cariótipo, né? E aí tem mais chance ainda de, se expondo a mais tentativas de gravidez, que tenham um embrião saudável e uma gestação que vá adiante. Então, nem sempre, mesmo nos casais que têm alteração do próprio, né, material genético dos genitores. Uhum. Então, quando as perdas são recorrentes, e aí muitas referências consideram a partir de 3 perdas, mas existe uma tendência atual, né, de considerar 2 perdas já como um motivo para a investigação, a gente tem que buscar algumas outras causas, como, por exemplo, alterações hormonais que essa mulher possa ter, alterações da tireoide, da prolactina, da glicemia, um diabetes mal controlado pode ser um fator de risco maior para perdas gestacionais. Além disso, a gente também tem que investigar a conformação do útero. Será que essa mulher tem alguma alteração da cavidade uterina que esteja impedindo essa gestação de ir adiante? E, às vezes, o ultrassom tradicional, né, o ultrassom em 2 dimensões que a gente costuma fazer em consultório, pode não ser suficiente para detectar esse tipo de alteração. Então, ou um ultrassom 3D, ou então uma ressonância magnética, pode ajudar mais nesse sentido, de identificar alguma malformação uterina, como útero septado, útero bicorno, que pode, em alguns casos, ser necessário, inclusive, uma correção cirúrgica para poder permitir que essa gestação vá adiante. Além disso, existem algumas causas que não são tão bem consolidadas, mas que podem estar entrando como um fator de abortamento, exemplo, uma infecção subclínica do útero, uma endometrite. Isso também pode ser causa. E outra causa que é muito comum hoje em dia, muito falada, né, é a trombofilia. Mas quando a gente fala de trombofilia, a gente tem que ter muito cuidado para tocar nesse assunto, porque não é qualquer trombofilia. A única trombofilia que tem comprovação de estar relacionada à perda gestacional de repetição e outros maus desfechos obstétricos é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que deve ser, né, medicada com heparina e aspirina durante a gestação, mas não é qualquer trombofilia. Então, não tem comprovação de que a gente anticoagular uma mulher que tem alguma trombofilia hereditária, que são as outras trombofilias, que isso vá prevenir uma nova perda gestacional. Muito bom. Olha, então vou só resumir aqui um pouquinho. Ela falou sobre investigação de alterações uterinas. Então, a gente primeiro olhou para o embrião. Ok, vamos eliminar a parte do embrião. Olha a parte genética do casal, cariótipo. Depois, faz a investigação uterina e também investigação imunológica. E é muito interessante porque existe, vamos dizer assim, um mito, né, principalmente na internet, sobre muito essa parte imunológica. Muito. E ela não representa, em estudos científicos, né, ela não representa ser tão presente, assim, inclusive a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Ela, num estudo que eu li recentemente, ele fala que atingiria cerca de 5%. Né? Uma prevalência baixa. Baixa, né? E existem também formas específicas da gente poder fazer essa investigação da síndrome. Não é ideal que essas mulheres sejam investigadas num contexto ali de logo depois de ter engravidado, ou no período imediato após a perda, ou no período puerperal, né, após o parto. Precisa de um critério ali de pelo menos 6 semanas após esse período para a gente poder fazer essa investigação, para não dar, né, um falso positivo do exame, acusar que a mulher tem a síndrome, sendo que, na verdade, ela verdadeiramente não tem. E a gente também precisa de mais de uma dosagem alterada desses anticorpos que representam a síndrome
para poder fechar esse critério diagnóstico. Então, tem se banalizado muito as trombofilias de forma geral, colocando muito na conta das trombofilias, quando, na verdade, na maioria das vezes, não é isso. Não é qualquer trombofilia, é só a SAF. E mesmo a SAF, ela exige critérios bem estabelecidos, não só laboratoriais, mas também critérios clínicos para podermos fechar o diagnóstico dessa síndrome. Ótimo. E, Fernanda, geralmente as pessoas que têm essa síndrome, né, imunológica, elas já chegam sabendo que tem ou não? Elas vão descobrir quando tem esse abortamento? Geralmente, mais comum que essas mulheres descubram num contexto de perda gestacional de repetição. Mas existem alguns outros sinais clínicos também que vão levar a uma boa conduta de investigar essa síndrome, principalmente em contexto de trombose. Então, mulheres que têm uma trombose que não é provocada, né, por algum fator externo, exemplo, uma cirurgia, uma fratura óssea, uma mulher que tem uma trombose não provocada, sem causa secundária, em uma idade, né, em que isso não é esperado, idade fértil, principalmente, vale a pena investigar. É necessário, né, investigar a SAF e outras trombofilias também. Né? Mas não é incomum que as mulheres, quem realmente tem essa síndrome, só venha descobrir num contexto já de perda gestacional. Sim. E seria muito importante essa investigação precoce, né? Inclusive pela relação com o uso de anticoncepcionais. Sim. Orais para pacientes que têm trombose, potencializa... Evitar, exato. Né? Para essas mulheres, com certeza, mulheres têm trombofilia. O anticoncepcional combinado, né, que é o combinado de estrogênio, um tipo de estrogênio mais um tipo de progesterona, não é o ideal para essas mulheres, né, durante o período aí de contracepção. O ideal é que essas mulheres usem ou métodos não hormonais, ou então usem métodos que tenham hormônio apenas um tipo de progestagênio. Uhum. O estrogênio é o tipo de hormônio que aumenta o risco de trombose de forma significativa. Então, fica o recado, tá? Eu nunca esqueço uma palestra que eu assisti de um médico ginecologista uma vez, que ele falou isso. Ele falou, olha, eu cuido tão bem das minhas pacientes e tal, mas eu comi bola com a minha filha, ele falou. Nossa. E deu anticoncepcional pra filha, a filha teve trombose, enfim, mas depois ficou bem. Mas tomou esse susto, né? Então, é muito importante essa investigação prévia para quem faz, quem vai iniciar uma contracepção, né, realmente com esses combinados. E falando assim de outras trombofilias, não é o caso da SAF, né? Porque a SAF é uma trombofilia que a gente fala que ela é adquirida. Mas existem as outras trombofilias que não têm relação com abortamento de repetição, elas têm uma relação com trombose e hereditariedade, Sim. Né? Por isso que elas são principalmente genéticas, né? Elas são hereditárias, não adquiridas. E essas trombofilias, ou seja, mulheres que têm na família casos de vários familiares, principalmente de primeiro grau, que já tiveram histórico de trombose, vale a pena investigar pensando justamente nessa questão da contracepção segura. Então, se tem muitos casos de trombose na sua família, investigue você também uma possível trombofilia hereditária, porque isso pode aumentar o seu risco na vigência de uso de anticoncepcional, por exemplo. Perfeito. E agora vamos pensar o seguinte, vamos voltar agora para a perda gestacional aqui. A gente falou aqui de alterações uterinas, né, da questão da trombofilia, e tem algum fator, por exemplo, essa paciente que ela tem perda gestacional, ela consegue se tornar mãe se a gente corrigir esses fatores. É importante dizer isso, que tem solução, não significa que sempre ela vai, né, abortar. E, por exemplo, suplementação de progesterona. Existe, por exemplo, uma incompetência, muitas vezes, de corpo lúteo, alguma coisa nesse sentido, que se a gente fizer uma suplementação, às vezes, com a progesterona, ela poderia ajudar a manter a gestação? Esse diagnóstico, né, da insuficiência lútea, ele é extremamente questionável na literatura, né? Então, não existem boas evidências de que o uso da progesterona vai prevenir uma perda gestacional. Mas existe um estudo que mostrou que mulheres que tiveram 3 ou mais perdas, né, tem benefício de uso de progesterona se engravidarem na gestação vigente se estiver com sangramento. Então, assim, é meio contrassenso a gente pensar, né, que eu vou ter que esperar para usar a progesterona só se eu tiver na 3ª, 4ª, 5ª perda gestacional. Se eu tiver com sangramento, se ela pode me ajudar, por que eu, então, não poderia usar antes? Né? A progesterona, a gente sabe que é um hormônio que é produzido muito pela própria gravidez. Então, a progesterona natural micronizada, não faz sentido a gente pensar que ela tenha, né, um potencial efeito colateral, que tenha um malefício.
Mas quando a gente fala de ciência, a gente trabalha em cima de evidência científica, o que a evidência mostra é que com menos de 3 perdas, essa progesterona não teve nenhum benefício. Sim. Então, os estudos estão aí para mostrar isso. Apesar disso incomodar um pouco a gente, né? Mas eu não posso fazer nada. Eu tenho que esperar perder esse tanto de vezes para daí a progesterona poder me ajudar. Sim. Incomoda, e isso incomoda nós médicos também, mas é o que a ciência mostra e a ciência tá aí pra gente para isso, né? Para poder guiar nossas escolhas. Com certeza. Fernanda, e vamos pensar aqui o seguinte, paciente, que eu acho que é importante a gente deixar um recado às vezes até para orientar, né, as pessoas que nos ouvem aqui. Então, a pessoa que passa por essa perda gestacional, é importante ela ser orientada. Eu acho que um exame que a gente não falou, que é justamente a análise do material do aborto, né? Certo. Então, olha, a análise do material do aborto, ela pode ser muito bem-vinda, principalmente para confortar aquele casal, porque quando a gente fala assim, o problema na maioria das vezes é do embrião. Mas fica aquela pulga, e será que é mesmo? E talvez só de você realmente saber a causa de uma forma mais objetiva e não só pela estatística, talvez isso vá trazer um conforto para o casal. E isso não deixa de ser, né, importante. Assim, talvez não vá mudar o prognóstico desse casal, porque se for realmente genético, a conduta melhor a se fazer é expor a mais tentativas e vir a engravidar de um feto saudável em algum momento. Mas esse cuidado com o casal de dar uma resposta, eu considero muito importante. Sim. E existe uma diferença muito grande em que é feito na maioria das perdas gestacionais, que é simplesmente pega aquele material eliminado do útero, coloca num formol e aquilo vai para análise anatomopatológica, né? Uma biópsia daquele produto da concepção. Isso não vai dar a resposta no sentido de se aquele feto tinha ou não uma alteração cromossômica, que, como a gente falou, é a principal causa de abortamento, Sim. né? Não é por esse lado. Pode dar outras, né? Assim, por exemplo, mulheres têm gestação molar, né? Que é mola. Essa análise pela biópsia do anátomo patológico que vai em formol pode dar essa resposta, por exemplo, e é válida. Mas para saber se essa mulher tem ou não uma alteração daquele feto que ela perdeu, é uma alteração genética, cromossômica, esse material deveria ser o mais rápido possível, assim que eliminado do ambiente uterino, ser colocado num frasco estéril em solução fisiológica e ser enviado o mais rápido possível para análise genética, que é o CGH-Array. Principalmente, né, a principal metodologia de análise desse material da perda. Sim. Então, é muito diferente de você colocar aquele material em formol e mandar para biópsia anátomo-patológico, de você mandar para análise genética. Nesse caso, né, da análise genética, é como se você fosse fazer um cariótipo, ou seja, a análise cromossômica daquele neném que foi expulso. Mas é muito difícil isso, né? Muito isso difícil, acontecer. é pouco prático. Porque assim, você tá grávida, você não tá contando que você vai abortar, nenhum. né? Exato. Você não quer isso. Então, teoricamente, toda mulher que descobre que tá grávida teria que ter um potinho com o soro fisiológico em casa. E o que é muito complicado. E que é muito difícil, né? Exato. Mas não é tão inviável assim de você pensar, porque lógico que em um contexto que a mulher que elimina o produto da concepção, né, num ambiente assim, em casa, né, em domicílio, isso não vai ser realmente praticável. Mas muitas mulheres, às vezes, passam por perdas gestacionais precoces e esse aborto, ele fica retido entre o útero, demora, né, do tempo do diagnóstico até aquela mulher eliminar aquele produto da concepção, pode ter um atraso. Nem sempre a mulher perde no susto, né? Sim. Então, às vezes, faz um ultrassom, detecta que aquele embriãozinho não tem batimento e ainda vai demorar um tempo ou para a mulher eliminar de forma espontânea aquilo, Ótimo. ou ela vai querer, não, em vez de dar o tempo, né, o melhor mesmo, o mais fisiológico é a mulher esperar o tempo. Mas, às vezes, por uma questão emocional, né, isso fica difícil, a mulher prefere passar por um procedimento de esvaziamento uterino. Sim. Ou uma curetagem ou um AMIL, que é a aspiração a vácuo. Então, se a mulher passa por um procedimento ou elimina o material, né, da concepção humana em contexto hospitalar, cabe também ao médico dar pelo menos a opção a esse casal. Então, perguntar se o casal quer ter essa resposta de mandar para análise genética. Ótimo. Então, mesmo isso benéfico, tanto do ponto de vista de conforto, de você entender o que aconteceu, mas também em caso de repetição, da gente também
ter uma chance maior de estar falando a coisa certa para aquele casal, né? De que realmente é aquilo e não que a gente tem que continuar buscando outras investigações para colocar na conta de outro fator que possa estar causando aquilo. Então, acho que é um bom cuidado do médico ginecologista que vai, né, fazer aquele esvaziamento uterino num caso de curetagem ou amil, oferecer aquele casal, né? Falar para o casal que tem essa possibilidade de mandar para análise genética. E se assim o casal desejar, no mesmo frasco que enche de formol, é o mesmo frasco que você pode colocar um soro fisiológico que tem em qualquer hospital. Sim. E o ideal é que seja mandado quanto antes para o laboratório. Mas num prazo ainda de 48 até 72 horas, se refrigerado, esse material pode esperar para análise. Olha só. É interessante isso, porque a gente está falando aqui de várias possibilidades, né, na investigação da perda gestacional. Então, quando realmente o médico recebe essa informação, olha, tive uma perda gestacional, fizemos análise genética do material e ele era normal. Então, isso direciona bastante a investigação para um lado muito mais clínico, né? Com certeza. Então, ajuda bastante isso daí. E aí, eu te pergunto o seguinte. Essa paciente, né, que passa por uma perda gestacional, fez o diagnóstico e deu uma aneuploidia. Qual que é a recomendação para esse casal? A gente tem solução para isso? Poxa, ele produz embrião alterado. Como que vai fazer para... resolver essa solução. Resolver esse problema. Sem dúvida alguma, o que esse casal precisa é de exposição a chances, né? Então, quanto mais você se expõe, maior é a chance de você ter um embrião normal. Porém, a gente sabe que, dependendo da idade da mulher e dependendo da ansiedade desse casal, porque não é fácil ficar passando por várias perdas, né? Sim. Existe um impacto psicológico e emocional enorme envolvido nisso. Então, não é que esses casais precisam fazer isso, mas uma possível solução para aliviar tanto a espera relacionado aí à idade, que a mulher vai cada vez mais perdendo qualidade dos óvulos, e quanto mais você espera, quanto mais você tenta se expor à chance que talvez seja a solução, também ao mesmo tempo que passa para o seu ovário, né? Então, para tentar encurtar este tempo até uma gestação saudável, viável acontecer, e para diminuir a ansiedade, é uma possibilidade fazer uma FIV e fazer a seleção genética dos embriões, biópsia embrionária, e só vai transferir para o útero aquele embrião que a gente sabe que tem um arranjo cromossômico normal, né? Um número e arranjo cromossômico normal. Então, se for saudável. Se for saudável. Isso. Então, e até é importante, né, assim, pensando aqui, se eu tivesse um primeiro diagnóstico, olha, poxa, tive um abortamento porque tinha alteração genética. Talvez eu não ia querer tentar de novo sem ter esse suporte, né? Muitos casais pensam porque dessa forma. Porque dá um susto, né? A gente não está preparado para isso. Exato. A gente sabe que, assim, principalmente em mulheres jovens que tiveram 2 perdas ou menos, a chance dela continuar tentando e conseguir uma gestação saudável é muito grande. Sim. Mas nem todo casal está preparado para passar por essa exposição às tentativas, né? Então, talvez seja uma forma de dar conforto e diminuir a ansiedade, fazer a análise genética dos embriões e só transferir um embrião que seja saudável. E qual que... 2 perguntas, né? Uma, existe relação entre idade e perda gestacional? E a segunda pergunta seria, assim, qual que seria vamos dizer assim, um fator de risco mesmo, a partir de qual idade que essa mulher deveria prestar atenção nisso? Certo. Com certeza, existe uma relação muito estrita entre perda gestacional e idade feminina, né? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, a maior parte das perdas acontecem por erro do número de cromossomos dos bebês, né? Que é a aneuploidia. E quanto mais idade tem a mulher, principalmente quando passa do ponto de cor de 35 anos para frente, ali, né, desse ponto, cada ano conta muito. Desse ponto, dos 35 para frente, vai aumentando cada vez mais a produção de óvulos que eles não têm uma qualidade boa para poder gerar um embrião saudável. Então, acontece uma ascensão, né, muito grande das perdas
gestacionais a partir dos 35 anos de idade. É um ponto de corte, mas a gente sabe que ali entre os 37 e 38 anos de idade também tem uma angulação aí maior dessa curva, né? Que ela fica mais ascendente ainda. Sim. E daí pra frente, todo o tempo conta. Infelizmente, o nosso ovário é muito ingrato com a gente nesse sentido. Então, a idade faz, sim, muita diferença. Ótimo. Bom, eu acho que eu não tenho mais dúvidas sobre esse assunto. Tem mais alguma coisa que a gente tem que falar que não falou? Não, assim, é mais deixar mesmo toda a solidariedade para essas mulheres que passam por isso, porque eu tenho certeza que é muito doloroso. E a gente sabe que a gente tenta confortar muito essas mulheres, dizendo que tenta mais uma vez, tenta de novo, uma hora vai dar certo, porque a maior chance é de quanto mais você se expõe, mais chance você tem também de ter um bebê, né, cromossomicamente normal, com material genético normal. Mas não é fácil, né? Passar por uma perda nunca é fácil, toda perda é um filho que se foi, né? Então, a gente, realmente, nossa parte maior é de prover conforto para essas mulheres, porque é um processo muito doloroso. Sim. Fernanda, agora eu pensei aqui numa pergunta que até uma familiar minha passou por uma perda gestacional dessa, inicial, né? E depois engravidou normal, era o segundo filho. Mas eu lembro que até eu conversei com ela, a gente fala assim, até trazendo um pouco de conforto, olha, é mais comum, né, do que parece e tal. Mas assim, a paciente que tem essa primeira perda gestacional, vamos supor que é jovem, tá? Não tem idade avançada, é muito difícil para ela, às vezes, só ouvir assim, olha, vai lá, volta para casa e tenta. Sim. É isso mesmo? Pela literatura, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas tudo a gente também tem que adaptar conforme o contexto da paciente. Se a falta da investigação também for gerar uma ansiedade excessiva, né, nessa mulher, o que é plenamente compreensível, a gente pode fazer alguns exames iniciais, né, de saúde, até pensando até no pré-concepcional, se essa mulher deseja engravidar novamente. Lógico que a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque a gente pode começar, né, a promover intervenções desnecessárias que vão ser mais maléficas do que benéficas para essas pacientes. Mas não quer dizer que a gente necessariamente precisa cruzar os braços e falar, é normal, fica tranquila. Sim. Né? E lembrei de um assunto que a gente não falou ainda. Uma pergunta alguma infecção sexualmente transmissível, ou seja, uma IST, tem relação com alguma perda gestacional? A gente sabe que a endometrite crônica é um fator que pode sim estar relacionado à perda gestacional, né? Isso não é tão sólido e bem documentado na literatura, mas existem vários estudos que fazem essa correlação positiva, né? De ter endometrite com ter perda gestacional. A endometrite crônica, ela, na maioria das vezes, não é causada por bactérias que sejam, por definição, de infecção sexualmente transmissível, como se pensava anteriormente. Por exemplo, clamídia, né? Que é uma clássica bactéria aí que já foi associada muito a infecções que é, né? Uma causa de infecção pélvica. Mas, na maioria das vezes, a endometrite crônica, ela é causada por bactérias que fazem parte da flora bacteriana do trato genital inferior da mulher. Então, não necessariamente uma infecção sexualmente transmissível. Mas sim, infecção, um desequilíbrio da flora, mesmo que não seja por bactéria propriamente de infecção sexualmente transmissível, mas sim, pode estar correlacionado com abortamento. Que ótimo. Bom, eu estou muito satisfeito com todas as informações, o conhecimento da doutora Fernanda aqui, compartilhando com vocês. Se, de repente, ficou alguma outra dúvida, alguma coisa que você queira trazer para a gente, deixe seu comentário e a gente pode responder depois, né, Fernanda? Com certeza, será um prazer. Olha só, Fernanda, muito obrigado. Obrigada a você. Um prazer estar com você aqui hoje. Honra. Deixa o seu arroba do Instagram, qual que é? É @fechaves.gineco. É isso aí, segue lá, @fechaves.gineco, segue @gerarinvitro e nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço, pessoal. Abraço.